Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E no vídeo de hoje eu falo para você se o Corinthians realmente assinou o acordo com o meia Matias Rojas para evitar mais um transfer ban no mercado. Vou te falar que o acordo ainda não foi assinado e vou te falar também o que falta para que tudo seja resolvido. Vou te explicar também nesse blend de informações o que acontece com os outros dois transfer bans que o Corinthians sofreu no mercado, um da CBF, outro também em relação a Félix Torres, quando que vai pagar, enfim, tudo isso para você nesse blend de informações que ainda tem Memphis Depay. O alvo de Memphis no Corinthians em relação à diretoria é o vice-presidente. Eu vou te explicar toda essa história. Tem também o mercado do Corinthians. O Michael realmente já cravou a sua permanência no Corinthians para a próxima temporada. E o Yuri Alberto vai permanecer no Corinthians? Meu amigo, tem muita coisa para a gente falar nesse blend de informações. E quero já lembrar vocês, nesse destaque aqui, nessa manchete, que hoje no Café da Fiel, 19h10, tem entrevista ao vivo com o presidente Osmar Stabile e eu aguardo você. Mas vamos para as informações do blend. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e o convite diário para você. Vem tomar um café comigo. Blend de informações tem um apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium. É um apoio maravilhoso, porque a Lemier Jeans Premium é a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, revendedor e lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de alta qualidade. A Lemier Jeans Premium, ela está no Brás, fabricando jeans desde 1970 e vai ajudar você a vender jeans de altíssima qualidade, tá certo? Preço maravilhoso para você revender o jeans da Lemier Jeans Premium, porque ela é a fonte do Brás, ela é a fonte do jeans no Brasil. Então você entra em contato, porque além de ser a fonte da fonte que eu estou te dando, ainda tem um desconto para você que é atacadista, revendedor e lojista, tá certo? Então você vai se dar muito bem, por isso que tem muitos cafezeiros e cafezeiras vendendo o jeans da Lemier Jeans Premium. Calça jeans, bermuda jeans, saia jeans, jaqueta jeans, tudo em jeans, moda plus size, e tem tudo para você da Lemier Jeans Premium. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Link na descrição, tá certo? Vamos embora para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Tem muita coisa para a gente falar nesse blend de informações. Eu quero começar pelo Yuri Alberto. Hoje, o craque Neto cravou que o Yuri fica no Corinthians por mais 6 meses. Por que que ele cravou isso, né? Eu acredito, tá? O feeling de repórter que o Neto tem um contato com o André Cury. Em cima disso, eu acredito que o André Cury já deve ter recebido alguma sinalização que não vai pintar proposta no fim desse ano e talvez só no meio do ano. Porque a principal janela da Europa não é essa no final de ano, né? A principal janela da Europa é a do meio do ano. Então a chance de chegar uma proposta maior vai ser no meio da próxima temporada. Tanto que a Roma enviou uma proposta ao Corinthians de 25 milhões de euros no meio do ano e deve se repetir ou essa proposta, ou uma melhor, tá no meio da próxima temporada. Bom para o Corinthians, que tem aí o Yuri Alberto garantido por mais 6 meses, pelo menos, tá? Eu não consegui informação nenhuma, o que eu consegui não consegui confirmar, né, se ele sai ou não sai. O que eu recebi, que eu consegui, na verdade, né, informação nenhuma não, porque eu consegui, né, que não chegou nenhuma proposta para o Corinthians, é a informação que eu tenho. Então, tá batendo, por enquanto, nenhuma proposta por Yuri Alberto, e ele continua sendo o 9 do Corinthians. Deixa o like e comente aqui embaixo. Hoje a ESPN deu que o Shakhtar Donetsk aceitou, né, uma proposta para permanência do Michael no Corinthians, tá? O jogador custa aí 2 milhões de reais, é bom lembrar que o Corinthians deve 2 milhões também para o Shakhtar e vai precisar, né, ocorrer um acordo aí para que o atleta permaneça, né, no Corinthians aí por mais algumas temporadas. Lembrando que o Michael foi inclusive titular, né, é um dos homens de confiança do técnico Dorival Júnior, virou o capitão do time e, né, superou a fase ruim que ele estava vivendo no Corinthians e inclusive foi o titular na final da Copa do Brasil contra o Vasco, tá?
Enfim, vamos aguardar. A informação que eu tenho é que o Corinthians vai fazer de tudo para contratar o Michael mesmo, mas a informação da ESPN é que está tudo certo em relação à permanência do jogador, pelo menos o Shakhtar assinou que vai aceitar uma proposta do Corinthians para a compra definitiva do jogador em relação ao Corinthians, tá? Vamos ver se o Coringão realmente, né, faz esse acordo. A gente vai perguntar hoje para o Osmar Stabile na entrevista exclusiva aqui no canal Café do Setorista, daqui a pouco. Deixa o like, comente aqui embaixo e me fala se você quer a permanência do Michael ou não. Vamos continuar falando muito do Corinthians, porque Memphis Depay, né, atacou, né, a diretoria do Corinthians, a cúpula corintiana, após o título, né, da Copa do Brasil, tá? Mas, né, existe um alvo, tá? O alvo de Memphis Depay, todo mundo sabe lá no Corinthians, lá nos bastidores, é Armando Mendonça, né? O Memphis acredita que foi o Armando Mendonça que vazou, né, o contrato do Memphis Depay para queimá-lo com a torcida, tá? Então o Memphis não gosta dele. E eu conversei com uma pessoa que estava na roda, né, quando o Memphis ele disse, né, a pessoa que vazou o meu contrato não é homem de assumir, mas está aqui. E acabou detonando um pouco a diretoria, e na sequência, né, falaram que ele alivia para o Osmar Stabile ainda. Ele falou, ó, presidente, mas você está fazendo de tudo aí para ajudar a gente e tal, mas enfim, e detona, né, a diretoria. Então, realmente a situação pegou legal, né, pro Armando Mendonça. Agora a situação tá exposta, né, algo que muitos já sabiam nos bastidores. É claro que ele se defende, né, vai se defender em relação a isso. Inclusive eu já entrei em contato com ele, né, para ouvir, né, o Armando Mendonça, pegar uma posição dele, vamos ver o que ele vai falar em relação a isso. Mas o problema do Memphis não é exatamente com toda a diretoria corintiana, conselheiro, nada disso. O problema dele é com Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Olha só, seguindo aqui em relação ao Corinthians, vamos falar de transfer ban, né? O Matias Rojas, né? Hoje saiu uma informação no GE que o Corinthians pagou, né, o transfer ban pagou não, né? Fez um acordo com o Matias Rojas para evitar, né, um novo transfer ban, já que o Corinthians sofreu 2 e poderia sofrer o terceiro. Se o Matias Rojas aciona a FIFA, ele tinha até o dia 3 para fazer isso. Na matéria do GE, diz que está tudo fechado, né, e o Corinthians fez um acordo para pagar o Matias Rojas os 42 milhões de reais, quase 43 milhões de reais, em 2 prestações. Uma agora e outra na semana que vem, tá? Se você observar bem, não faz muito sentido. Quem faz 2 parcelas para 2 semanas, 2 parcelas de 22 milhões, por exemplo? Não faz muito sentido. Então, uma fonte no Corinthians me disse o seguinte, Samir, dá uma segurada, porque assim, realmente a negociação está adiantada, está avançada, mas ainda estamos discutindo a forma de pagamento, tá? Então, o Matias Rojas e o Corinthians realmente devem chegar a um acordo, mas talvez não seja nesses moldes em que o GE divulgou, uma parcela agora e outra na semana que vem, né? É só você raciocinar. Que diferença faz? Então você espera, semana que vem paga tudo à vista, entendeu? Então assim, fica... É um trecho da matéria que se você observar, né, enfim, não estou aqui questionando a informação dos colegas, mas dizendo que eu apurei outra situação. Vai fechar? Vai fechar. Vai assinar? Deve assinar. Só que não nesses moldes, tá? Mais uma questão para a gente hoje indagar o presidente Osmar Stabile, né, para saber como é que anda de fato e como vai ser esse pagamento em relação ao Matias Rojas. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Sobre os outros transfers bans, né? O Corinthians tem mais 2. Um da CNRD, que é aquela câmera de resolução, né, de disputas ali da CBF, que é o mecanismo que a CBF usa, né, para intermediar a dívida entre os clubes, ok? E o que me passaram é o seguinte, né? Vamos lá. E tem também o Félix Torres. Do Félix Torres, o Corinthians está esperando a grana da Copa do Brasil e a grana da LFU. Por quê? A grana da LFU, ela faz 2 pagamentos no ano.
um em janeiro ou fevereiro, no início do ano, né, que é o pagamento pelos direitos de transmissão, né, que os clubes recebem, e o outro, né, no final do ano, são as bonificações, né, que envolve aí a colocação do time no Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, perdeu muito dinheiro. O que ganhou na Copa do Brasil foi até para compensar o que perdeu no Campeonato Brasileiro em relação à verba. Então, esse valor ainda não dá ainda para a gente falar qual é o valor, porque precisa fazer uma conta, tá? E o Corinthians ainda aguarda, né, para saber o valor correto, quanto que o Corinthians tem, né, que receber, né, em questão de bonificações para o final do ano, que é a classificação do Corinthians no Brasileiro. E aí, no início, né, no início do ano que vem, já tem mais uma grana entrando da LFU, tá bom? E tem que aí já é dos direitos de transmissão, que é aquela bolada maior, e que vai vir com desconto também, porque o Augusto Melo acabou dando uma brecha lá, pegou um adiantamento, não pagou, enfim, então sofre um desconto também, tá? Então a gente vai ter aí que aguardar essa questão também para saber esse valor, tá certo? E em relação à CNR, a Câmara de Resolução lá da CBF, é o seguinte: o Corinthians tem que pagar a próxima parcela, que vence aí entre dezembro e janeiro, mas é uma questão essa questão a gente vai ter que indagar muito o Osmar Stabile hoje, porque o Corinthians vai ter que dar uma pressionada na CBF. O Corinthians pagou o transfer ban. Por que a CBF não quer tirar o transfer ban? A gente precisa saber disso, tá? O Corinthians não tem que esperar a próxima parcela para o transfer ban ser retirado, entendeu? Então a gente aguardar. A CBF está querendo que o Corinthians pague a próxima parcela, além daquela que já foi paga, né? Para mostrar que não vai ficar atrasando sempre para liberar o transfer ban. CBF tá na maldade, hein, velho? Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Aguardo vocês hoje para entrevista, né, com o presidente Osmar Stabile, tá? A entrevista começa às 19h10 no Café da Fiel. Tem muita coisa para a gente indagar, né, o presidente corintiano. Ó, dá uma olhada no clube de membros aqui do canal Café do Setorista. Os planos estão aí para você, café especial, você entra no nosso grupo de WhatsApp, enfim, cafezinho para você ajudar o canal, né, para você abençoar o canal. Então vamos para cima, tá? Vamos para cima. Deixa o like, deixa o hype, tá? Que é bem importante aqui. Anuncia sua marca no canal Café do Setorista. O hypezão é para você que ama o canal, gosta do meu trabalho e quer me ajudar. Porque você pode dar o hype 3 vezes e o YouTube vai oferecer esse vídeo para outros. Café da Fiel, né, que é 19h, hoje 19h10, com o presidente Osmar Stabile, e Almoço com a Fiel sempre ao meio-dia, são os nossos 2 programas ao vivo aqui no canal Café do Setorista. Canal de WhatsApp, link na descrição, tá? Canal de Instagram e também o nosso Instagram para você me seguir, velho. Tá esperando o quê para você me seguir lá no Instagram? E tem a Café TV, que é o nosso novo canal, que eu aguardo aí você se inscrever para a gente começar os nossos programas lá. O canal de cortes também. Vamos para cima, aguardo você, tá bom? Ó, não esqueça, hein? Entrevista com o presidente Osmar Stabile, 19h10 ao vivo, é entrevista ao vivo, tá? Que Deus nos abençoe nessa entrevista. Tamo junto, aguardo vocês. Até lá. Valeu.